Então, paz de Cristo, irmãos, mais um estudo aqui pelo canal. E o estudo de hoje vai ser sobre a última trombeta. Né? Aquela última trombeta que Paulo se refere lá em 1 Coríntios 15 e em 1 Tessalonicenses 4, se ela é ou não é a mesma sétima trombeta lá de Apocalipse. Apocalipse 10 e Apocalipse 11, que citam a sétima trombeta. Por que a gente vai ver isso? Porque tem muitos estudos, inclusive a maioria deles vão dizer que não, elas não são a última trombeta. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver alguns argumentos, né, usados principalmente por quem é pré-tribulacionista, né, dispensacionalista, e quais são os argumentos que eles usam para falar por que essas trombetas não são as mesmas, certo? Esse vai ser a parte 1 do estudo que a gente está fazendo agora. E depois, na parte 2 do estudo, eu vou apresentar os argumentos de por que elas são sim a mesma trombeta, certo? Então, os textos que a gente vai ver, aqui, os mais usados, né? Então é 1 Coríntios 1, 51 e 52, que a gente vai estar dando uma olhada, diz assim: Eis aqui, vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então aqui a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então esse é um dos textos que a gente vai estar olhando. O outro texto é 1 Tessalonicenses 4. Aqui, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a gente vê que lá em 1 Coríntios, Paulo está falando, né, que na última trombeta os mortos vão ressuscitar. Aqui os mortos ressuscitarão. Né, tá tendo uma trombeta aqui de Deus. Então essa é a mesma última trombeta que Paulo está se referindo lá em 1 Coríntios 15, certo? E aí o que a gente vai ver então? Se ela é a mesma última trombeta aqui de Apocalipse 11. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve nos céus vozes que diziam, e aí a gente vai estudar aqui. Então, basicamente, esses são os textos, né, que a gente vai analisar. A gente vai entrar em outros textos, esses são os principais que estão falando sobre, né, a última trombeta. Então, vamos lá. O que a gente vai analisar, os argumentos que a gente vai analisar, está nesse livro aqui, ó, de J. Dwight Pentecost, Manual de Escatologia, uma análise detalhada dos eventos futuros. Né? É um livro bem famoso de escatologia dispensacionalista, pré-tribulacionista, né? Então, vou estar dando uma olhada em alguns argumentos aqui que ele usa no livro. Aqui no livro, esses argumentos estão sendo usados contra os mesotribulacionistas, certo? E uma coisa que eu nem sabia sobre os mesotribulacionistas, que eu estava lendo aqui esse livro, e eu vi que eles creem, né, que o arrebatamento vai ser no meio da tribulação, basicamente porque vai ter o arrebatamento das duas testemunhas ali em Apocalipse 11, e aí eles creem assim, né, que o arrebatamento da igreja vai ser junto com o arrebatamento das duas testemunhas. E eles colocam ali então a ressurreição. Deixa eu voltar aqui. Eles colocam então ali a ressurreição das duas testemunhas sendo 3 dias e meio depois, como está falando literalmente no texto. E aí então no meio da semana eles são arrebatados e aí a igreja seria arrebatada junto. Isso é o que me parece que os mesmos tribulacionistas creem, certo? Mas o que eles não entendem é que aqueles 3 dias e meio que está sendo dito ali, na verdade eles são 3 anos e meio. Né? Por quê? Porque 3 dias e meio está se referindo à última semana, não é uma semana de 7 dias, só que ali são 7 anos. Então 3 dias e meio se referindo a 3 anos e meio. Ou seja, as duas testemunhas elas são arrebatadas no final da última semana. Onde a igreja é arrebatada no final da última semana e não no meio. Certo? Mas então isso aqui nem era o assunto do vídeo, eu só fiz um comentário. Depois podemos até fazer um estudo sobre as duas testemunhas para explicar bem isso. Mas vamos continuar aqui então. Então aqui ele está fazendo um argumento contra os mesos, mas é basicamente isso, né? Aqui ele diz aqui, ó, parece haver uma série de observações que tornam impossível a identificação dessas duas trombetas. O que ele está falando aqui? Que então é impossível que essas duas trombetas sejam a mesma. Que
a última trombeta de 1 Coríntios 15 e a de Apocalipse 11, elas não podem ser a mesma, segundo os argumentos que ele vai usar aqui. Então, vamos iniciar. O primeiro argumento que ele vai usar está aqui, ó. Então, a trombeta de 1 Coríntios 15, 52, né, ele fala que aqui até os mesmos tribulacionistas concordam, diz aqui, ó, que ela soa antes da ira de Deus cair sobre a terra. Ao passo que, conforme foi demonstrado, a cronologia de Apocalipse indica que a trombeta de Apocalipse 11:15 soa no final do tempo da ira, pouco antes da segunda vinda, certo? Então, qual que é o argumento 1 dele aqui? A primeira trombeta de 1 Coríntios 12 soa antes da ira. E a de Apocalipse 11:15 é no final da ira que ela soa. Ou seja, um toca antes da ira, o outro toca depois da ira. Então, consequentemente, elas não podem ser a mesma. Agora vamos ver se isso está correto. Em 1 Coríntios 52, sim, a gente já viu realmente, né, ela troca antes da ira. Mas a de Apocalipse 11 também toca antes da ira. Vamos ver aqui, ó. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve nos céus vozes que diziam, né, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí, não vou ler tudo aqui, mas quando chega aqui, ó, no 18, e iraram-se as nações, e veio a tua ira. Então, a ira, ela vai vir depois do toque da sétima trombeta de Apocalipse. A ira aqui também vem depois, e não como ele está colocando aqui, que em Apocalipse ela soa no final do tempo da ira. Não, a última trombeta aqui em Apocalipse, ela soa antes. Primeiro ela soa, aí os 24 anciões vão se prostrar, né, dizendo graças a Todo-Poderoso, e aí então iram-se as nações, e aí então que vem a ira. E o tempo dos mortos, aqui a gente vai comentar um pouco mais pra frente. Mas então, primeiro argumento aqui dele não está correto. Ele está falando uma coisa que não está correta, certo? Em ambas as trombetas, tanto a de 1 Coríntios como a de Apocalipse, ela soa antes da ira, certo? Vamos para o segundo ponto, então. Vamos lá. A trombeta que convoca a igreja é chamada de trombeta de Deus. Ao passo que a sétima trombeta é a trombeta de um anjo. Aí vai ter um comentário aqui desse teólogo aqui, Strombeck. E First the Rapture, então é primeiro o arrebatamento. Então ele colocou aqui alguém que é pré-tribulacionista para comentar, né? Vou deixar um pouco aqui na tela, se alguém quiser dar uma lida aí, vocês podem ler, eu não vou ler, mas é o seguinte. Então qual é o argumento dele? A trombeta de 1 Coríntios e de 1 Tessalonicenses é a trombeta de Deus. É Deus quem toca ela. E a sétima trombeta de Apocalipse é um anjo que toca ela. Então elas não podem ser a mesma trombeta. Mas vamos lá então, em 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4 vai dizer assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Então, olha como é o Senhor, né, Cristo, que está descendo do céu com uma voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ele está com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Se a gente for para Judas 1:9, deixa eu colocar aqui, Judas 1, versículo 9, a gente vai ver aqui, ó, que o arcanjo Miguel. Então, o único ser chamado de arcanjo na palavra é Miguel, certo? O arcanjo é Miguel. E quando a gente vai ir lá em 1 Tessalonicenses 4, a gente acabou de ver que ele vai vir com voz de arcanjo, certo? E lá em Daniel 12, diz assim, ó, e naquele tempo se levantará Miguel. E lembra que ele está vindo com voz de arcanjo lá no final? O grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve. Qual que é esse tempo de angústia, o qual nunca houve? É a grande tribulação. Então tá vendo o contexto, tá tudo junto, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Então a gente tá vendo o quê? A grande tribulação, tempo de angústia, o qual nunca houve. Uma ressurreição, que é o que está falando lá em 1 Tessalonicenses 4, e um arcanjo vindo. Aqui não está falando especificamente do trombeta, mas a gente pode ligar todas essas similaridades à tribulação, a ressurreição que está tendo, o arcanjo Miguel aqui, que vai se levantar lá naquele tempo. Então lá em 1 Tessalonicenses 4,
O Senhor descerá do céu com voz de arcanjo. A gente está vendo aqui figura, a gente está vendo uma figura que aponta para essa mesma última trombeta. 1 Tessalonicenses 4, sendo apresentado por um anjo. E também as trombetas lá de Apocalipse, elas também são tocadas por anjos, certo? Mas elas não deixam de ser a trombeta de Deus. Aqui fala, mas aqui é a trombeta de Deus. E lá em Apocalipse não fala que é a trombeta de Deus. Mas não é porque ela está sendo tocada por um anjo aqui que ela deixa de ser uma trombeta de Deus, certo? E a gente vai ver então que os argumentos a favor de elas serem as mesmas vão ser muito mais fortes do que esses argumentos que eles estão trazendo delas não serem as mesmas, certo? Mas vamos agora para o terceiro ponto, terceiro argumento que ele coloca como não sendo a mesma. Então, a trombeta para a igreja. Então, vamos lá. A trombeta para a igreja ela é singular. Nenhuma outra trombeta a precedeu, de modo que ela seja referida como a última de uma série. A trombeta que encerra a tribulação é claramente a última de uma série de 7. Então, qual que é o argumento aqui? O argumento aqui é o seguinte. Lá em Apocalipse é uma série de 7, né, clara, e aqui a de 1 Coríntios 15 e de 1 Tessalonicenses 4, ela não teve uma série. Ela é única. Ela é uma singular, única. Mas, só porque Paulo não falou assim lá em 1 Coríntios 15 e lá em 1 Tessalonicenses 4. Olha, essa última trombeta aqui que eu estou falando, antes dela teve mais 6. Realmente ele não falou isso. Mas isso não quer dizer que ela seja uma trombeta única. É que o ponto que Paulo estava apresentando lá em 1 Coríntios, em 1 Tessalonicenses, ele estava apresentando especificamente a dúvida que eles estavam tendo, né? Os coríntios ou os tessalonicenses. A dúvida era sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição dos mortos. Então ele focou apenas na última trombeta, que seria a 7ª. Ele apenas não citou, mas antes tinha mais 6. Ele não falou isso porque não era o assunto que estava sendo tratado ali. Mas isso não quer dizer que porque Paulo não falou que tinha outras trombetas antes, que aquelas são singulares. Então esse argumento ele também não é tão válido assim. E a gente vai ver, quando a gente for ver os argumentos a favor de elas serem as mesmas, como vai ficar bem claro tudo isso. Então vamos para o quarto argumento que eles usam. Então, em 1 Tessalonicenses 4, a voz associada ao soar da trombeta convoca os vivos e os mortos, e consequentemente é ouvido antes da ressurreição. Tá? No Apocalipse, ele coloca aqui, embora seja mencionada uma ressurreição, a trombeta somente é tocada depois da ressurreição, mostrando assim que os dois acontecimentos distintos estão em foco. Então, dois acontecimentos distintos. Ele está falando, não pode ser a mesma trombeta. Por quê? Porque em 1 Tessalonicenses 4 é ouvida antes da ressurreição. E lá em Apocalipse ela é ouvida depois, ela é tocada depois da ressurreição. Só que vamos ver se é assim mesmo? Vamos ver se isso está fazendo sentido? Vamos lá para Apocalipse 11 então. Vamos ver se é depois? Aqui ele fala aqui, ó, no Apocalipse, a trombeta somente é tocada depois da ressurreição. Vamos ver se isso é verdade? Por que ele está falando isso? Mas a gente já vai ver. Aqui, ó. E o 7º anjo trocou sua trombeta. Correto? E olha, aí vai ter aqui os acontecimentos que a gente já viu. Irá no céu das nações, veio a tua ira e o tempo dos mortos. Então, aqui, ó. Primeiro toca a trombeta, depois vem o tempo dos mortos, para que sejam julgados e tempo de receber o galardão, certo? Então é depois também, assim como lá em 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios foi depois, primeiro é tocada a trombeta e depois é a ressurreição, aqui também, primeiro é tocada a trombeta e depois é a ressurreição. Ele deve estar colocando esse argumento porque aqui teve a ressurreição das duas testemunhas, certo? Mas a gente não pode ler cronologicamente, a gente não pode ler Apocalipse 11 e vários pontos do Apocalipse de maneira cronológica, os eventos que estão acontecendo aqui, certo? Só para ilustrar isso, a gente vai ver aqui, ó, nos versículos 12 e 13. Olha, aqui tem então uma voz do céu, né? E eles subiram em uma nuvem. Então tem um arrebatamento aqui. Sube aqui. E subiram ao céu em uma nuvem. Então a gente está vendo um arrebatamento. E aí depois do arrebatamento, o que aconteceu? Um terremoto. Então teve um arrebatamento e um terremoto. Versículos 12 e 13. E olha aqui, depois que é tocada a 7ª trombeta, aqui então tem
um arrebatamento, uma ressurreição ao tempo dos mortos, né? E aí no versículo 19 tem o quê? Um terremoto. Relâmpagos, vozes, trovões e terremotos. Ou seja, não é que teve 2 arrebatamentos, um aqui e um terremoto aqui, e aí lá outro arrebatamento aqui e outro terremoto aqui. Não, é o mesmo evento sendo mostrados por 2 pontos diferentes, 2 pontos de vista diferentes, e cada ponto adicionando mais revelação. Certo? Não é que teve 2 arrebatamentos, 2 ressurreições e 2 terremotos. Então a gente não pode ler as coisas cronologicamente. O Apocalipse ele trabalha com todos esses flashbacks que vão adicionando mais e mais a revelação, certo? Então a gente vê que o argumento que ele usou ali, deixa eu voltar lá, o argumento que ele usou aqui, que em 1 Tessalonicenses 4, a trombeta toca antes da ressurreição. Em Apocalipse, a trombeta toca depois da ressurreição. Não, é que ele está vendo a sequência errada ali. A gente viu que em ambos os casos, primeiro toca a trombeta e depois tem a ressurreição. Certo? Então vamos para o quinto argumento. Então a trombeta de 1 Tessalonicenses introduz uma bênção, a vida e a glória. E a trombeta de Apocalipse, entretanto, introduz julgamento contra os inimigos de Deus. Esse é mais um argumento que eles trazem. Vamos ver se isso é verdade. Vamos lá para Apocalipse 11. Então, primeiro, né, como eu disse, é tocada a trombeta. E aí depois tem o tempo dos mortos, ou seja, o arrebatamento e a ressurreição para que sejam julgados e tempo de dar o galardão. Então, o argumento de que uma traz bênção e a outra traz julgamento não faz sentido. A última trombeta, ela também traz bênção. Aqui o arrebatamento, a ressurreição e o galardão. Isso é bênção. Só que aqui em Apocalipse está sendo mais detalhado e a gente vai ver que após essa trombeta também vai ter um julgamento. Também vai ter ira contra eles. Lá em 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses, Paulo está focando apenas na bênção, apenas em uma parte dessa última trombeta, só a parte boa do que vai acontecer na última trombeta. Aqui a gente está tendo mais revelação. A palavra é progressiva, ela vai dando revelações progressivas, certo? Então, esse argumento aqui era o número 5, né? Que em 1 Tessalonicenses introduz bênção e Apocalipse julgamento. Também não está correto, como a gente acabou de ver. Vamos para o sexto. Sexto, então, argumento deles, de por que elas não são a mesma. Na passagem de Tessalonicenses, a trombeta soa num momento, num abrir e fechar de olhos. Em Apocalipse 10, 7, a indicação é que a sétima trombeta soará por um período longo de tempo, talvez durante os juízos que elas estão associados. Pois João fala para o anjo começar a tocar, e a duração desse toque também é a prova da distinção dessas duas trombetas. Esse argumento aqui foi um dos piores que eu achei. Eu não sei como que esse argumento pôde entrar aqui. Eu acho que a pessoa não leu direito, mas a gente vai ver. Primeiro aqui, que isso aqui provavelmente foi um erro, né? Então, todo mundo erra. Às vezes a gente fala uma referência e está em outro lugar. Então aqui é um erro. Aqui, na verdade, um abrir e fechar de olhos não está em Tessalonicenses, está em 1 Coríntios. Mas nem vamos considerar isso aqui como foi um equívoco. Mas ele fala aqui, ó, que lá a trombeta ela soa no momento, no abrir e fechar de olhos. Então vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 15. Aqui, ó, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Então, vou fazer uma pergunta aqui para vocês estão vendo aí. O que acontece num momento, num abrir e fechar de olhos aqui? É o toque da trombeta? Leia aí. Porque eu não acredito que eles escreveram isso no livro. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. O que acontece num momento, no abrir e fechar de olhos, é a transformação dos corpos. É a ressurreição. E não a trombeta ser tocada num momento, no abrir e fechar de olhos. Como ele coloca aqui, ó, que na passagem lá, a trombeta soa no momento, no abrir e fechar de olhos. Não é a trombeta que soa. É a ressurreição. É a transformação dos corpos que acontece no abrir e fechar de olhos.
E aí, depois desse argumento que não faz sentido nenhum, aí ele fala que a de Apocalipse 10:7 indica que é um tempo prolongado, mas também não. Se a gente for lá em Apocalipse 10:7, aqui ó, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Aonde que ele tirou que aqui tem um tempo prolongado e que lá é um abrir e fechar de olhos? Não, aqui pode ter sido... Aqui é um toque de trombeta normal, como lá vai ser. Não tem trombeta que toca no abrir e fechar de olhos. Então, a gente já viu que esse ponto 6 também aqui beira ao ridículo esse argumento. Vamos pro sétimo argumento. Então aqui, ó. A trombeta de 1 Tessalonicenses é especificamente designada para a igreja. Então a de 1 Tessalonicenses ela é só para a igreja. Uma vez que Deus está lidando com Israel em particular e com os gentios em geral, na tribulação. Então Israel em particular e os gentios que não são os que não foram arrebatados, então, né? Lá na tribulação. E essa sétima trombeta se enquadra no período tribulacional e ela não poderia referir-se à igreja sem que perdesse as distinções entre igreja e Israel. Então esse ponto 7 aqui, na verdade esse é um argumento pré-tribulacionista, né? Que no canal eu já tem vários estudos mostrando por que isso é um equívoco, por que fazer essa separação entre igreja e Israel, como o dispensacionalismo faz, ele é um equívoco, mas aqui não tem muito o que falar. Esse é o argumento como eles entendem, o argumento dele é que basicamente, se a igreja e Israel são coisas separadas, a de 1 Tessalonicenses é específico para a igreja e de Apocalipse é específico para Israel e para os gentios que não foram arrebatados. Então a gente aí vai da interpretação deles, mas nem é um argumento que só serve para quem tem esse entendimento e que a gente já mostrou no canal que é um equívoco esse entendimento. Então vamos para a oitava, o argumento deles. Então a passagem de Apocalipse, ela retrata um gigantesco terremoto em que milhares de pessoas perdem a vida, e graças ao qual o remanescente fiel adora a Deus, tomado de medo. E na passagem de Tessalonicenses, nenhum terremoto é mencionado. Não haverá remanescente fiel deixado para trás no arrebatamento, experimentando os terrores de Apocalipse. Aí ele coloca aqui Apocalipse 11:13. Então tal ponto de vista só poderia encaixar-se na posição parcialista do arrebatamento. Então aqui, quem ficou aterrorizado, vamos lá para Apocalipse 11. Apocalipse 11 aqui no 13 que ele coloca. Então aqui a gente está falando das duas testemunhas, né? E aqui fala que depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo sobre Deus entrou neles, né? Esses 3 dias e meio, na verdade, são 3 anos e meio, como eu já falei, e posso fazer um estudo sobre as duas testemunhas depois para explicar isso melhor. E eles puseram-se de pé. E aqui vai estar em paralelo lá com Ezequiel 37, que tem o vale de ossos secos. Quando vem o Espírito de Deus sobre eles, e eles também ressuscitam, eles se põem de pé. Então está em paralelo lá com Ezequiel 37. E aí no 12, né, eles ouviram a grande voz que dizia, sobe para cá, e subiram ao céu em uma nuvem. Né? Então o arrebatamento, o encontro nas nuvens, igual em 1 Tessalonicenses 4. Você vê como é coincidência, muita coincidência, né? Para ser trombetas distintas e separadas, mas tudo bem. E aí, aqui o ponto dele é aqui no 13, ó. E naquela mesma hora houve um grande terremoto. Caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. Certo? E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então o argumento dele é basicamente assim: aqui nessa trombeta vai ter esse terremoto e pessoas vão morrer, e vai ter pessoas lá que eles vão ficar com muito medo e esses vão reconhecer Deus, esses que vão ficar com medo. Aí, então é verdade que Deus vai trazer ira sobre nós, agora a gente tem que se converter. Tá, mas esse aqui não é o que o texto está falando. Certo? Vamos ver Apocalipse 6, de 15 a 16. Esses aqui, que ficaram atemorizados e deram glória aos Deus do céu, está aqui em Apocalipse 6, versículos 15 a 16. Quando no sexto selo, a gente vendo aqui os acontecimentos que vão acontecer no sexto selo, houve um grande tremor de terra. Olha o terremoto aqui, Olha lá o terremoto que ele está falando, que teve um terremoto, certo? Então lá o sexto selo, teve um grande tremor de terra, é o mesmo terremoto, esse terremoto é o mesmo daquele, certo? Revelação progressiva, Apocalipse não é cronológico,
Você vai encaixando as peças. Aí o sol tornou-se negro, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram, o céu retirou-se como um livro. E olha aqui no 15, no 16, vai dizer assim, ó: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, eles se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então vamos voltar lá para o Apocalipse 11, a gente viu ali em 6, o terremoto, todos aqueles acontecimentos. Aqui é exatamente o que está acontecendo ali. Aquele terremoto, está caindo as coisas, morte de pessoas, e esses demais ficaram muito atemorizados, não são pessoas crentes que vão se converter depois. Esses são aqueles lá que se esconderam em cavernas, se esconderam e ficaram atemorizados. Certo? Então, o argumento aqui dele no ponto 8 também não faz sentido. E o ponto 9, que é o último, então, o último argumento deles, vai ter que ficar com meia hora esse vídeo, mais ou menos. Então vamos lá. Ó. Embora a igreja venha a ser transladada por ocasião do arrebatamento, o galardão a ser oferecido aos teus servos, os profetas, e aos santos que temem o teu nome, não pode ser identificado com aquele acontecimento. A recompensa mencionada em Apocalipse 11:18 acontece sobre a terra quando da segunda vinda de Cristo, em seguida o julgamento dos seus inimigos, uma vez que a igreja é galardoada nos céus, em seguida o arrebatamento pré-aqui, e os dois acontecimentos devem ser diferentes. O ponto 9 é basicamente, mais uma vez, a interpretação que o pré-tribulacionista, o dispensacionalista tem, que um vai ser arrebatado antes e o outro vai ficar. Então, basicamente, o que ele está falando aqui é que a igreja ela recebe o galardão antes, quando ela é arrebatada, para supostamente ir para os 7 anos da bodas, né? E o que está acontecendo, aquela recompensa que está acontecendo aqui em Apocalipse 11:18, aqui o tempo de dar o galardão, o tempo dos mortos, isso aqui é uma outra ressurreição, é um outro galardão, não tem nada, supostamente, né? De acordo com o entendimento deles, não tem nada a ver com o arrebatamento, isso aqui. Então teve um arrebatamento lá, aqui vai ter um outro. Na verdade, teve um lá antes da tribulação, né? Aí teve um aqui das duas testemunhas e um terremoto. Aí aqui tem outro e outro terremoto aqui embaixo e mais um galardão aqui. Então, assim, esse é o entendimento que eles têm. Então, aqui ó, o ponto 9 também é assim, né? É simplesmente um entendimento pré-tribulacionista, que é como a gente não concorda e já tem estudos no canal mostrando por que não, certo? Então, deixa eu voltar agora aqui para a tela. Então esses são os 9 argumentos de por que as duas, a última trombeta de que Paulo se refere e a 7ª de Apocalipse não são as mesmas. Eu acho que a gente viu que os argumentos que eles usam são bem fracos para mostrar o porquê que elas não são as mesmas. E agora, na segunda parte desse vídeo, eu vou fazer um vídeo mostrando o porquê sim elas são as mesmas. E aí vocês vão poder julgar, vocês vão pegar, vocês viram aqui todos os argumentos que eu mostrei, né, do livro aqui do White Pentecost, e vocês vão poder julgar se os argumentos que eles usam são mais fortes do que os argumentos que a gente vai trazer aqui na segunda parte do vídeo. Eu acho que vai ficar sem dúvida nenhuma, se você entende, né, Apocalipse de maneira correta, com a luz das festas, do tabernáculo, das duas casas de Israel, de todo esse contexto que a maioria de quem está assistindo já entende, vai ficar bem claro que elas são sim a mesma trombeta. A última que Paulo se refere é a 7ª de Apocalipse. Então é isso, irmãos. Que Deus abençoe a todos. E a parte 2 eu devo gravar logo. Então, até mais.